Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus, povo querido, povo abençoado do canal Ensinador Cristão EBD. E eu quero te dar mais uma vez as boas-vindas ao nosso canal Ensinador Cristão EBD. Se você chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e aproveita todos os nossos conteúdos, viu? Aqui você vai encontrar conteúdo para as classes infantis, maternal, jardim da infância, primários, juniores e também os pré-adolescentes. Nosso canal também tem várias dinâmicas e ideias para as classes de adultos, adolescentes, jovens. Não perde tempo, se inscreve, compartilha, curte, comenta e vamos assim fazendo com que a obra do Senhor cresça, que cada professor possa dar o seu melhor para ali, juntamente com seus alunos, ter uma aula de qualidade. Oh, glória! Para quem ainda não me conhece, eu sou a tia Nelly, professora da classe Jardim da Infância, aqui na minha cidade, em Maceió, Alagoas. Sejam muito bem-vindos! E hoje nós estamos na pré-aula de número 6. Esse trimestre nós estamos conhecendo, que Jesus é o Filho de Deus, aprendendo que Jesus é o Filho de Deus. Então, cada domingo, cada aula, porque tem lugares que é durante a semana ou no sábado, mas nós aqui temos o costume sempre de dizermos Escola Bíblica Dominical, EBD. Então, cada aula, cada semana é uma aula que fala sobre Jesus. Começamos com o anúncio que o anjo fez a Maria e hoje estamos na aula de número 6, onde diz que o meu amigo Jesus visita a casa do Papai do céu. O nosso versículo para memorização, não esqueça, queridos, o quão é importante que as crianças memorizem o versículo. Por mais que elas não saibam ler, quando a gente repete, elas aprendem. É assim que elas aprendem os hinos, os louvores que nós ensaiamos nos cultos, para cantar nos cultos. Então é assim que elas aprendem, ouvindo. Repetição é aquela velha história de repetição. Então, quando nós repetimos, daí você vai usar a sua criatividade, Eu já mostrei aqui o cubo para a memorização do versículo, desde do ano passado, que eu já mostrei várias vezes. Você vai procurar vídeos mais antigos, vai ver. O cubo, onde ali nós vamos trabalhar com a criança a memorização de versículo, individualmente e em grupo. Então, você pode fazer o versículo no cartaz e ali repetir. Você pode fazer por palavras soltas e tentar ajudá-las a montar. Essa parte eu gosto mais de trabalhar com os maiores, primários, juniores, porque ali eles vão saber identificar as palavras e vai ser mais fácil. Com os menores, maternal e jardim, eu sempre gosto de fazer ou com objetos, um objeto que comece com a letra, ou que eles possam entender, assimilar, associar, melhor dizendo, aquele objeto à palavra do versículo. Ou então repetir, de fato, o versículo palavra por palavra, várias vezes, para que eles compreendam, aprendam e quando chegar em casa,
possa dizer o papai, a mamãe, a família, o que ele aprendeu, pelo menos o versículo, o título da história. Só que eles são tão espertos que eles conseguem contar toda a história, viu? Então, ensine seus amigos direitinho como está na Bíblia, cada palavra. Se for uma palavra difícil, que eles não compreendam, explique, mas explique de uma forma que eles possam compreender. E quando for assim, uma palavra que tem um sentido mais pesado, você explica de uma forma leve, que eles possam compreender sem se assustar, né, com o significado, porque eles só têm 5 anos, 5 e 6 anos. Então, precisamos ter sempre esse cuidado de como explicar a eles, das palavras que eles possam compreender e entender. Então, o nosso versículo para a memorização de hoje se encontra no livro de Lucas. Lucas 2, 51, a parte A. Nessa versão aqui da lição diz assim: Então, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Então, você vai repetir várias vezes. Você pode começar com pequenas frases. Então, Jesus voltou e eles vão repetindo. Aí você pode colocar a repetição. Só as meninas. Depois só os meninos. Todos juntos. Só sentado, em pé, de olho fechado. Até que eles compreendam, aprendam, memorizem o versículo. Essa fase é muito isso, de memorizar. Alguns não sabem ler ainda, por dificuldades, ou têm dificuldade ainda de ler a frase completa. Então, quando a gente repete, eles aprendem, tá bom? Quando a gente repete, eles aprendem. Gente, eu tô com a voz assim, porque a gripe, a virose, a rinite não me deixam. Elas são apaixonadas por mim. Então, mesmo assim, né, com a dificuldade, eu não poderia deixar de gravar a aula para vocês. Então, aqui estamos. O assunto da nossa lição, como o próprio versículo diz, fala sobre obediência. Obediência. Obedecer é fazer aquilo que nos mandam. Jesus é um exemplo para todos nós e ele foi um menino muito obediente. A Bíblia diz que ele obedecia aos seus pais. É preciso obedecer ao Papai do céu, à mamãe, ao papai, aos avós e a todos aqueles que cuidam de você. Isso a gente tem que falar para os nossos pequenos e explicar para eles que mesmo Jesus sendo o Deus Filho, né, o Filho de Deus, ele obedecia a Maria, a José, obedecia às leis, obedecia, ele era obediente. Ele não era uma criança rebelde, ele não dizia ou pensava, eu sou filho de Deus, né? Eu sou Deus Filho, então eu posso fazer tudo. Não, ele obedecia aos seus pais terrenos, Maria e José, e ele obedecia a todos. Era uma criança obediente. Por isso que a Bíblia diz que o menino crescia em graça, né? Diante de Deus, diante dos homens. Crescia e se fortalecia. Jesus era obediente. Ele era um menino obediente, mesmo sendo o filho de Deus. Porque tem gente, sabe, que pensa que porque é filho do pastor, porque é neto do pastor, porque é sobrinho do pastor, porque do coordenador, disso, daquilo, do professor, acha que não precisa obedecer. Eu sempre digo, aí é que vocês têm que dar o exemplo mesmo, porque você é filho do pastor, você é neto do pastor, é filho da coordenadora, então precisa dar exemplo para que os outros, quando vejam, digam, olha, ele dá exemplo, ela dá exemplo. Então,
é ser obediente. Como nós começamos cantando, esse louvor do Diante do Trono, obedecer, né? Podem colocar ele na aula de vocês, tá bom? Ele é ótimo, que fala que obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho obediente, muito inteligente, né? Eu amo ao Senhor, eu provo o meu amor. Então, fala sobre obediência. O nome do louvor é Obedecer. Crianças diante do trono. Podem procurar, colocar na aula de vocês, que vocês vão ver, né? Entender que tem tudo a ver com essa palavra, com esse tema, obediência. E as crianças já vão chegar na sua sala de aula ouvindo, viu? Não esqueça, professor, de sempre receber os alunos com alegria, porque, ó, tudo começa na chegada. Então, quando o seu aluno, primeira coisa, não esquece, o professor precisa chegar antes dos alunos, né? Eu sei que às vezes, durante a semana, a nossa vida é corrida. E a gente às vezes só tem ali o domingo para dormir até mais um pouquinho, ou levantar até mais cedo para já adiantar o almoço, enfim. Mas sempre chegue antes dos seus alunos. Nunca deixe que quando o aluno chegue, você ainda esteja arrumando a sala, porque ali você perde o momento de recebê-los. Então chega cedo, aí pelo menos uns 15, 20 minutos mais cedo, faz o possível, chega, arruma a sala, faz tudo o que você precisa fazer ali na sua sala, decorar, enfim, arrumar a sala, o material para aquela aula. E quando os seus alunos chegar, claro, eles nunca vão chegar todos ao mesmo tempo, né? Não vão chegar. Aqui na minha igreja, chega pelo menos a grande maioria. Por quê? Quando eles chegam na igreja, eles não vão diretamente para as salas. Aqui funciona da seguinte forma: não só as crianças, mas como os professores, jovens, todos. Primeiro vão para o templo, onde fica todas as classes reunidos. Ali vai ter, né, a oração inicial, os hinos da harpa, vai ter a introdução ali da lição de adultos, vai ter a oração pelos professores. Só após essa oração é que cada um vai se encaminhar para as suas salas. Porém, nós que trabalhamos com as crianças, somos liberados, pelo menos o professor, né, o professor que vai dar aula, para subir mais cedo. Eu digo subir porque a minha classe é no primeiro andar. Mas para ir para as classes mais cedo, para organizar, arrumar. E quando as crianças, após essa oração, após esse primeiro momento no templo, junto com todos, é que eles vão para as salas. Então aí a gente vai estar lá para recebê-los. Então recebe com alegria. Faz eu já mostrei também aqui, porque não está aqui, uma mãozinha, né? Bem-vindos, você é especial. Receba os seus alunos sempre com alegria. Muitas vezes eles já vêm sem coragem, desanimados, né? Mas vêm, se esforçam. Então, quando eles chegam e recebem aquele bem-vindo caloroso, bem-vindo, Maria, paz do Senhor, bem-vinda, Maria, paz do Senhor. Como você está? Tudo bom? Aí já vem a mãe ou o pai acompanhando. Então, isso é importante, esse momento do acolhimento. Tem criança que vem com sono, tem criança que vem birrenta, né? Porque queria sair, não queria vir para a igreja. Então, tudo começa nesse momento. Se a criança ela não se sentir ali acolhida, se ela não se sentir recebida, ou se você não provocar nela aquele desejo de estar na aula, ela vai manhar, né? E o pai ou a mãe vai terminar levando. Então, quando você já começa assim, olha, hoje nós vamos ter uma aula tão maravilhosa, tem tanta coisa boa e especial, ó, não pode perder,
Tu vai perder, ó, se tu não ficar na sala, tu vai perder coisas boas especiais. Então, já cria aquele suspense para que as crianças já fiquem ali curiosas, querendo saber tudo que vai acontecer. Certo? É importante isso. Então, é isso. Obedecer. Quem obedece, anda no melhor caminho. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando nós somos obedientes, precisamos ser obedientes. Primeiro, ao nosso Deus, ao nosso Deus, obedecer a sua palavra, as leis do Senhor e obedecer aos nossos pais, obedecer, é obedecer, ser obediente, glória a Deus. Então, a nossa história hoje vai falar sobre Jesus, um menino que crescia. Ele agora já não era mais aquele bebê que foi visitado pelos pastores quando ele nasceu. Ele já não era mais aquela criança que foi visitada lá em casa pelos sábios, onde ele foi presenteado. Ele já não é mais aquele criança pequenininha que foi levada para o templo para ser apresentada a Deus. Ali, como nós aprendemos na aula passada, onde vimos que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Simeão. Não, Jesus agora é um menino, Jesus agora é um menino crescido, sábio, inteligente e obediente. E a Bíblia diz que todo ano as pessoas subiam, as famílias subiam para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Que a festa da Páscoa foi instituída lá no Egito ainda, quando Deus, antes de libertar o povo, deu todas as orientações. Então, a partir daquele momento, começou a comemorar a festa da Páscoa, que era um sinal de celebração pela liberdade do povo que era escravo lá no Egito. Então, todos os anos, as famílias, elas se juntavam em caravanas, em grupos, e iam para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E ali eles passavam alguns dias celebrando, adorando, reunidos, se confraternizando e agradecendo ao Senhor. E passou a festa, eles já estavam reunidos para voltar para casa, já estavam voltando para suas casas, para suas cidades. E no meio do caminho, José e Maria perceberam que Jesus não estava ali com eles. E eles começaram então a perguntar: você viu Jesus? Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? E depois de perguntarem a todos que estavam ali, ou a quase todos, de perguntarem às pessoas que estavam ali, ninguém viu Jesus, ninguém sabia onde Jesus estava. Então eles resolveram voltar para Jerusalém, para procurar Jesus lá. Procuraram e acharam um menino onde, olha aqui, no templo, junto dos doutores da lei. Depois eu mostro melhor para vocês esse painel. Acharam Jesus ali, junto dos doutores da lei, ouvindo e ensinando, porque Jesus já ensinava. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram admirados com a inteligência, com a sabedoria de Jesus. Sim, Jesus ele era muito sábio. Não só porque ele era o Filho de Deus, claro, principalmente, mas porque ele era obediente. Porque ele estudava as Escrituras, ele aprendia com José, ele aprendia a ser obediente ao Senhor. Então, quando José e Maria chegaram ao templo e encontraram Jesus lá, Maria falou para ele: olha,
teu pai e eu estávamos preocupados, já te procuramos por todos os lugares. Aí Jesus vai e diz: mas vocês não sabiam que eu estava na casa do Pai? Jesus estava na casa do Pai, na casa do Papai do céu, no templo, no santuário do Senhor. E ele estava ali, aprendendo e ensinando, ouvindo, conversando sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. E então eles voltam. Maria, então, naquele momento, entendeu o que estava acontecendo ali, né? E eles voltaram para Nazaré, que era a cidade que eles moravam, como a gente aprendeu lá no versículo, e Jesus continuava sendo obediente, Jesus continuava crescendo na graça, no conhecimento, sendo uma criança que obedecia aos seus pais terrenos e obedecia ao Papai do céu. Aleluia. Então é isso que nós precisamos passar para as nossas crianças, que elas precisam mais que tudo obedecer. Elas precisam ser obedientes, obedecer a Deus em primeiro lugar e a seus pais, porque quando a gente diz um não, quando o papai, a mamãe diz não pode, não vai, não faça, não é porque a gente está sendo ruim ou dando castigo ou dando limites, é porque a gente está querendo o bem. Ah, mãe, deixa eu sair para brincar na rua com os meus amigos. Não. Ah, mas a minha mãe é chata, meu pai é chato. Não. Eles são cuidadosos, são zelosos, são protetores. Estamos vivendo tempos difíceis. Então, como pais, precisamos cuidar. Precisamos proteger os nossos pequenos e os grandes também, né? Os nossos filhos adolescentes, adultos, porque para o pai e para a mãe, o filho pode ter a idade que for. Sempre vai existir a preocupação, né? A preocupação, o cuidado. Então, isso é importante. E eles precisam. Sempre quando você disser não, diga por quê. Não, você não vai porque é perigoso. Não é você não vai porque ali não é um lugar para você. Não dizer simplesmente você não vai porque eu não quero, porque isso vai gerar não só na criança ou no adolescente, como for, uma revolta. Diga, meu amor, você não vai porque ali é perigoso. Você não vai porque você precisa estudar. Você não vai porque a gente vai para a igreja. Você não vai, né? Não, eu não vou lhe dar isso, porque eu não muitas vezes as crianças, tudo que vê, elas querem. Aí criança, adolescente, eu quero isso, mãe. Não, não posso comprar. Você não tá merecendo, você não tá se comportando. É sempre ensiná-la, colocar limites nos nossos filhos. Que quando eles forem obedientes, quem é obediente alcança a bênção. Eu sempre falo isso. Todos os momentos que eu tenho com a minha turma, eu sempre falo para eles, olha, vocês querem receber a bênção, não querem? Mas para receber a bênção precisam ser obedientes. O desobediente, ele não vai receber a bênção, não, não. Só recebe a bênção aquele que é obediente. E eles ficam perguntando. Aí, então, ali é a forma de você já chamar a atenção e mostrar que eles precisam ser obedientes. Não só em casa, os pais, como na escola, como na igreja. É obedecer. Sempre. Obedecer é a melhor escolha. Quando nós obedecemos, ainda que a gente passe, né, por momentos de lutas, mas a gente sabe que a vitória é certa. Então, a Bíblia nos mostra isso, vários momentos onde a obediência, mesmo diante da prova, ela recebeu bênção, recebeu a vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles escolheram obedecer.
ao Deus dos céus. Eles não obedeceram ao rei. Eles não se curvaram diante da estátua, mesmo sabendo que a consequência disso seria a fornalha. Mas eles não negaram a Deus. Eles foram fiéis à sua identidade e não se prostraram. E foram sim parar na fornalha, mas na fornalha o Senhor estava com eles, né? Enquanto todos achavam que eles seriam queimados, mortos, porque estava tão quente, tão quente, tão quente a fornalha, que quando os soldados que foram jogar eles lá, quando só em chegar, eles morreram, né? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, por serem fiéis, por serem obedientes, nem o cabelo saiu fedendo da fumaça, né? Nem aquele chamuscozinho de fumaça, não. Pelo contrário, isso fez com que o rei, quando visse, perguntasse: olha, não foram 3 homens amarrados que nós jogamos lá? E por que eu vejo 4 homens livres passeando no meio do fogo e o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus? Eita glória! Ah, e Daniel lá na cova. Daniel foi parar na cova por causa de quê? Da obediência. Por ser obediente. Ele não mudou quem ele era. Ele não deixou de fazer aquilo que ele fazia constantemente. As suas orações, a adorar a Deus, mesmo diante de um decreto que levaria à morte. Ele não se escondeu. Eu vou me esconder, porque se me virem orando, eu posso morrer. Não. Ele fez como fazia sempre. Ali na janela, virada para o lado de Jerusalém, ele se ajoelhava e orava. E todos que passassem podiam ver. Como consequência, ele foi parar na cova. Mas o anjo do Senhor estava lá com ele. Fechou a boca dos leões. E aqueles que atentaram contra Daniel foram eles que foram devorados pelos leões. E tantas histórias que a Bíblia nos mostra sobre isso. Então, quando nós obedecemos, a gente recebe a bênção. Jonas não quis obedecer ao Senhor e, como consequência, a gente sabe tudo o que aconteceu, né? Porque ele não quis obedecer, pelo medo que ele tinha do povo. Mas quando ele, então, ali fez aquela oração e decidiu obedecer ao Senhor, uma cidade foi alcançada pela palavra de Deus. Aleluia! Então vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer ao nosso Deus, porque Ele é fiel e tem cuidado da gente todos os dias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui esse painel. Peraí. Vocês podem imprimir algo parecido. Eu vou ver se eu consigo achar e coloco aqui para vocês. Esse aqui é feito de EVA. Olha que coisa linda, gente. Jesus sentadinho ali no banquinho, conversando com os doutores. Aqui, vendo? TNT, coisa simples. Vai ficar lindo até para decorar a sua sala de aula. Pronto. Então, meu querido professor, vou deixar atividades na descrição do vídeo. Vai ter lá o linkzinho para você pegar atividades extras para complementar a lição. E sempre, como eu sempre falo, como eu sempre deixo uma palavra para nós professores. Vale a pena a gente obedecer. Vale a pena a gente ser fiel. E outra coisa, não esqueça, olha, Jesus estava onde? No templo. Quando procuraram Jesus, ele estava no templo.
Aí ainda tem gente que acha, não, que não precisa ir para a igreja. Eu sou crente em casa. Ah, não, preciso ir para a igreja não. Jesus nunca saiu de mim, Jesus vive no meu coração. Nós precisamos sim, porque um só, eu sozinha, eu sou um membro do corpo de Cristo. Mas quando eu estou junto com os meus irmãos, aí sim, nós formamos uma igreja. Então nós precisamos ir ao templo. Nós precisamos estar ali em comunhão com os nossos irmãos, adorando, cultuando ao Senhor, prestando um culto a Ele de louvor e adoração. Meu querido professor, não importam os problemas, não importam as circunstâncias, não importam as lutas. O importante é não perder a fé. O importante é continuar obedecendo ao Senhor. Muitas vezes a gente faz e acha que não tem mudança e acha que as coisas não acontecem. Mas está tudo registrado lá no caderninho do Senhor, lá no céu. Está tudo registrado lá no livro das obras. Então nós não podemos desanimar. Precisamos continuar obedecendo. E aquele que obedece alcança a bênção. Ainda que demore, né? Porque não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então não esqueça, firme, avante, constante e abundante na obra do Senhor. Que Deus abençoe. Um cheiro. Até a próxima aula, se Jesus não voltar.